Som. Se quiser pular o sobrenome do meio, que é difícil, pode, tá? Se quiser pular, pode pular. Boa noite. Bem-vindos. Se tivesse aquela maluca da Cristiane, sim, porque ela é capaz de fazer um escândalo aqui, né? Boa noite, bem-vindos. Acho que Bom, não. de início, agradecer a presença de vocês, agradecer a presença até no ano de 2018, que hoje a gente encerra atividades de 2018, e 2019 já está recheado aí de atividades para vocês se inscreverem e participarem. Bom, recebemos a doutora Márcia Schwart, Maria Inês Giora e a doutora Yael Gottlieb Balas. Ela pediu para eu pular o sobrenome do meio e acabei me confundindo com o primeiro nome. Perdão, doutora. Que apresentam o debate. A mentira que o paciente conta em análise. A doutora Márcia é graduada em Educação pela USP, psicanalista pelo Instituto Sede Sapiense, mestre em Psicologia Clínica pela PUC e doutoranda em Psicologia Clínica na PUC. A doutora Maria Inês é graduada em Psicologia pela PUC, psicanalista pelo Instituto Sede Sapiense e autora do livro Na Caverna dos Duplos. E a doutora Yael é psicanalista, graduada em Psicologia pela Universidade de São Paulo, especialista em atendimento familiar pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e pelo Instituto Sede Sapiense. Mestre em Saúde Materno-Infantil pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e doutora em Avaliação Psicológica pelo IPUSP. Especialista em Psicologia Clínica pelo Conselho Federal de Psicologia, professora universitária de 1995 a 2014. O CEP deseja uma ótima atividade a todos. Sejam bem-vindas. Obrigada. Já ligado? Boa noite a todas. Então, hoje de manhã, quando eu estava pensando como que eu ia começar a falar aqui, me veio à cabeça a palavra visceral. Por que visceral? A gente tem o nosso trabalho na clínica, no setting analítico, mas não fica só lá, né? A gente sai do consultório, fica pensando naquilo que ficou enigmático, naquilo que nos surpreendeu, naquilo que a gente ficou em dúvida. E aí discute na supervisão, discute com os colegas, vai buscar algum texto para poder entender aquilo que está acontecendo. E aí eu fiquei pensando, dia 14 de dezembro, sexta-feira, um monte de gente quer vir ouvir falar do que acontece na clínica, só sendo muito visceral mesmo para estar disposto a isso, né? Para estar interessado nisso, para estar envolvido com o que o paciente vai trazendo para a gente. E foi dessa forma visceral também que a questão da mentira me tocou, essa mentira que o paciente conta em análise. Eu vou querer falar de uma mentira específica, que é a mentira que eu me ocupei na minha dissertação de mestrado, e que ela nasceu, basicamente, de um paciente que contava muita mentira. Contava muita mentira. E eu ficava muito incomodada. Foi um dos meus primeiros pacientes, foi no começo da minha clínica. E, se a gente brinca que pega na mentira, eu fui pega pela mentira, né? Foi uma questão muito contratransferencial. Foi um caso que acabou mal por conta de ainda uma mentira muito grande que o paciente fez e deu a maior encrenca com a família toda. Mas foi muito bom porque a forma que eu escutava aquela mentira
era uma forma que precisava mudar, porque eu tinha uma preocupação muito grande, falava, nossa, ele mente muito, será que ele não vai ter problemas com os amigos na escola? Como que ele vai ser quando crescer, se hoje ele já mente tanto? E aí eu ia nas supervisões e troquei muito de supervisão. Na época, eu estava na minha formação no SEDES, então tinha supervisão obrigatória do curso. E parecia que eu nunca conseguia entender o que eu ouvia dos outros, dos colegas, dos supervisores, porque a minha preocupação sempre era quase assim de curar o paciente da mentira que ele contava, né? E, enfim, tudo isso me mobilizou demais para ir para um mestrado e poder pesquisar o que é essa mentira, né? Porque, até quando a gente fala de mentira, fala assim, como assim mentira? Se vocês olharem todos os dicionários de psicanálise, em nenhum tem mentira como conceito, né? Sempre a gente vai encontrar fantasia. Não que essa mentira não seja também uma fantasia, né? Mas a minha pesquisa foi para um além da fantasia dessa mentira que eu quero contar para vocês. Eu gostaria de poder falar tudo que eu escrevi, mas eu não vou conseguir seguir, enfim, todo o texto que eu preparei falando. Então, eu vou ler para vocês. Então, só para a gente poder ouvir de um outro jeito a questão da mentira, não essa mentira que eu fui pesquisar, né? Eu tenho uma amiga que ela é adotada. E a vida inteira ela sempre soube que era adotada e contava para as pessoas, sem nenhum problema, a questão da adoção dela. Quando ela estava com seus 40 anos, ela foi de novo conversar com a mãe dela. Mãe, me conta de novo quem era meu pai e a minha mãe falecida. A mãe dela vira para ela e diz, quem disse que sua mãe morreu? E ela responde, vocês. E a mãe fala, mas a gente nunca contou isso para você. Sua mãe era solteira e não poderia criá-la. Ela trabalhava no mesmo hospital que um amigo ginecologista nosso. E foi por intermédio dele que você chegou. E você sempre soube disso. Mentira. A gente pode dizer que essa minha amiga, ao longo dos anos, vinha contando a si mesmo uma mentira. No entanto, para ela, aquilo que ela sempre repetia era verdade. Ela não sabia que ela mentia, ou, ao menos, a sua verdade, ou ainda a sua fantasia. A fantasia que ela criou foi elaborada a partir do recalque da história oficial. A mãe morta no parto não a teria intencionalmente abandonado. Ela criou uma ficção investida de afeto que não daria para ser diferenciada da realidade material, como uma crença do tipo penso, logo existe. Por que eu quis contar essa história? Era para diferenciar de uma mentira mais intencional. Essa mentira da minha amiga foi construída a partir de um recalque da história oficial, muito dolorosa. A história oficial ficou reprimida no inconsciente. O mentiroso que eu quero trazer hoje também traz consigo muita dor reprimida, inconsciente. No entanto, suas mentiras são criações quase instantâneas, que podem ser contadas de manhã de uma forma e à noite de outra, que muitas vezes nem ele mesmo acredita. A minha amiga, de forma diferente, foi pega de surpresa quando ouviu da sua mãe, anos depois, que a mãe biológica não havia morrido no parto. A mentira
como eu disse anteriormente, não está referida em nenhum dicionário da psicanálise como mais um conceito. No entanto, a gente encontra em Freud o artigo Duas Mentiras Contadas por Crianças e a Jovem Homossexual, nos quais ele reflete sobre o uso da mentira, o uso que o paciente faz da mentira. Alguns autores também escreveram sobre seus pacientes mentirosos. Helen Deutsch, inclusive, desenvolve o conceito de personnalité comme si. Bolas, Fenichel e Stein contam o caso e o manejo do mesmo. Ao ler esses autores, eu fui percebendo que a mentira que cada um desses pacientes contava servia a um certo propósito, tinha uma função. Essa ideia de que há uma função para essa mentira me ajudou a entendê-la a partir de um viés diferente, no sentido de não precisar curar o paciente de ser um mentiroso. Um pouco antes de entrar no mestrado, eu fui conversar com o Jerônimo Carvalho, porque ele tinha escrito um artigo sobre uma paciente que mentia. E o que ele dizia, tem uma imagem bem bonita, é que é preciso com pacientes mentirosos, ou com todos os pacientes também, acho que a gente pode pensar isso, que a gente precisa ter uma escuta benevolente. E ele transmitia isso através da imagem de uma bexiga. Ele dizia que o paciente precisa ter espaço na análise para falar tudo o que ele quer, como se fosse uma bexiga que vai enchendo. E o analista vai olhando para esse balão. E, à medida que a gente enche a bexiga, ela vai ficando mais transparente, ou seja, a gente vai poder acessar esses conteúdos com mais transparência, se você pode oferecer esse espaço onde o paciente pode contar tudo que vem na mente dele. Eu passei, então, a perceber a mentira não mais como uma ameaça, tanto para o setting quanto para o próprio paciente, mas como uma ferramenta útil, importante na vida do sujeito. Porque, talvez, se ele não usa a mentira, pode ser muito mais difícil viver. E aí, o lugar que ocupava ao escutar as mentiras que os pacientes contam mudou. Não com o paciente em questão, que eu levei para o meu mestrado, mas com os outros que continuam fazendo as suas mentiras. Deixou de haver uma preocupação com uma questão moral, social, relacional, para poder pensar ali, na transferência, o que estava em jogo. Qual é o movimento entre as realidades psíquica e material e onde se localiza o desejo e as fantasias? Quando um paciente lança a mão do uso da mentira, é porque ele tem um motivo para isso. Pode ser que ele precisa da mentira para protegê-lo. Proteger do quê? De um trauma, de uma invasão. Ele pode fazer uso da mentira para se sentir mais inteligente, mais aceito. Algo que me intrigava era, se o paciente vem para a análise para buscar a verdade do seu ser, por que ele mente? E aí a gente pode pensar a mentira como um relato pleno de desejo, embora um tanto turvado. E o analista precisa estar lá, sem memória, sem desejo, ouvindo esse discurso. E o que tem nesse discurso? Tem o desejo, tem as angústias, tem as fantasias. E é isso que o Jerônimo propôs no seu texto, que essas histórias possam ser contadas plenas de seus desejos, sem o risco de serem explodidas pela realidade, ou seja, sem o analista forçar uma confissão. O analisando precisa estar livre para inventar histórias. E, talvez, quanto mais ele possa mentir em análise, talvez ele vai fazer isso menos em outros lugares. Também eu fui percebendo que a mentira pode tornar a vida mais suportável. Ao criar histórias, pode ser mais fácil e divertido viver, além de abrir a possibilidade de circular com mais tranquilidade nesse mundo fantasiado.
Não quer dizer com isso que o analista estará acreditando em tudo que o paciente vai estar dizendo. Aliás, não é nem para acreditar e nem para duvidar de qualquer discurso do paciente. Mas o analista vai poder dizer: observa o que está acontecendo aqui. O que você pode perder com isso? Você quer que eu acredite em você? E isso faz diferença? No sentido de que, quando o paciente está mentindo, ele está dizendo alguma coisa do seu desejo. E, quando a gente escuta isso, a gente aponta para ele também. O que parece que ele quer comunicar com aquilo, para poder perceber o sentido do seu desejo no seu discurso. A mentira também pode estar a serviço de diminuir algo que é doloroso, como uma violência infantil, ou para o sujeito se mistificar, para ele parecer ser alguém que ele não é, ou para mostrar uma realidade mais feliz, ou em resposta a alguma repreensão. E, às vezes, pode ser mais fácil mentir do que dizer a verdade, pois essa pode ter um caráter de angústia tão grande que mentir ajuda a expressar o que é impossível de comunicar. O que é tido como mentira para quem escuta pode ser a mais pura verdade para quem a diz. É muito importante que essa mentira não seja averiguada, pois ela precisa ocupar espaço e tempo para que o paciente tenha a possibilidade de refletir sobre o seu uso e, a partir daí, com muita sorte, poder elaborar o seu sentido. Os desejos não realizados podem ser motor para a construção de algumas mentiras, uma maneira de corrigir uma realidade insatisfatória. A gente está o tempo todo renunciando ao princípio do prazer, é o que a realidade exige. No decorrer do nosso desenvolvimento, a gente vai perdendo cada vez mais espaço do prazer para a realidade. Então, fantasiar pode ser uma boa saída. E, a partir dessa dificuldade em renunciar ao prazer, procurar atender aos nossos desejos, tentar escapar das frustrações, precisamos de uma compensação, e aí que entra a imaginação, o fantasiar, como atividades mentais, colocam-se a esse serviço e, dessa forma, o ser humano pode alcançar uma certa liberdade, o que seria muito difícil se a gente dependesse apenas da realidade. É certo que a gente nunca vai enxergar a verdade no discurso do paciente. Existem os conteúdos que inconscientemente reprimimos, guardamos, as nossas memórias nos traem. Mas não é disso que estou falando, não é desse discurso da fantasia que se conta em análise. O que estou trazendo é essa mentira que o paciente está te contando e que não aconteceu. Por exemplo, cheguei atrasado porque eu estava num campeonato de futebol da escola disputando o primeiro lugar. E, por azar ou sorte do destino, o analista sabe que na escola daquela criança não estava acontecendo nenhum campeonato. De qualquer forma, não é o conteúdo que vai ser questionado. A gente vai olhar para a forma do paciente contar as histórias que não aconteceram. Do que se trata isso? Por que você está me contando sobre esse campeonato? Que sentido que esse campeonato tem para você? Estou falando aqui de uma dificuldade do sujeito de sobreviver psiquicamente, se não através de um falso self. Tem alguns pacientes que até chegam a acreditar nas suas fabulações, como se a mentira fizesse parte dele. Tornar ele melhor para ele e para os outros. Eu tive acesso a um texto da Radmila Ziguris, que ela fala sobre a mentira, e ela tem uma visão muito interessante para a mentira, como se a mentira fosse uma espécie de um pensamento alucinatório, um relato inventado de uma realidade que não existe. Ela diz que, ao mentir, o sujeito fabrica um relato cuja realidade está a serviço do princípio do prazer e tem uma negação da realidade material. E
ela remonta isso à origem daquela primeira alucinação do bebê, né? Que o peito não está lá, mas está. Por melhor que seja a adaptação da mãe para as necessidades do bebê, sempre vai ter um espaço onde vai ter uma insatisfação do bebê. E é nesse espaço que a Ziguris acredita que está a origem para a fabulação. A mentira como forma para evitar o princípio da realidade, como uma criação. Coloquei aqui criação com letra maiúscula, para poder propiciar o princípio do prazer. Dessa forma, mentir pode servir para criar uma realidade melhor da que estamos vivendo. E ela até brinca também com o cogito, e ela fala, je mens, donc je suis. Né? Eu minto, portanto, eu sou. Ao mentir, o sujeito experimenta sua capacidade de pensar, de viver a liberdade, de imaginar. Bem importante, de se separar do outro. Ele exercita a sua inteligência, embora o preço a pagar por tais acrobacias mostra-se, às vezes, desproporcional ao prazer que ele preserva. Continuando com as Ziguris, ao mentir, a criança pode se aproximar daquele objeto dócil que um dia ela teve, e também uma forma de proteger o seu mundo contra a intrusão do mundo externo, possibilidade de criar algo secreto, só seu. Pode parecer estranho falar de mentira quando temos o conceito de fantasia, mas se considerarmos a mentira como qualquer outra comunicação, seria a mesma coisa, no seu oposto, de querer corrigi-la o tempo todo. Se ignorarmos a mentira, estaremos ignorando a sua função. Nem querer corrigi-la, nem dizer que ela não existe. Estar atenta à sua presença para poder compreender a sua função, não no sentido do seu conteúdo, mas da sua manifestação. Vale lembrar que Freud, ao longo de sua obra e vida, sempre questionou se seria possível acessar a verdade do ser, sem obter uma resposta para isso. E a conclusão, quer dizer, no final, o que eu aprendi com tudo isso, né? Me assustava muito ouvir essa mentira. E o que eu mudei é que ela é um elemento para ser analisado e não temido, né? E no manejo transferencial, a gente precisa estar atento ao conteúdo, mas, acima de tudo, a função que aquela mentira está a serviço. Boa noite. Agradeço de novo o convite da Márcia e a presença de vocês. Fico pensando se tem muito mais a dizer, mas acho que tem algumas coisinhas que o tema da mentira evoca. A primeira coisa que o tema da mentira evoca é a lembrança do Freud em Viena, nos anos 20, quando ele começa a pensar a respeito das inúmeras queixas das pacientes de que elas haviam sido abusadas pelos pais, e as histéricas. E aí o Freud pensa, né, aquela frase emblemática, ou esses homens são os pervertidos, ou estas mulheres mentem. É a primeira vez que eu escutei a história da mentira. A mim, todo o tema psicanalítico é visceral, a psicanálise é visceral, ela é filosófica. Então, eu penso que a minha contribuição para juntar ou, enfim, criar um discurso com as colegas, sem repeti-las, é olhar a questão da mentira de uma maneira mais filosófica. Então, eu penso que a mentira, ela é um sintoma. Nenhum sintoma é um problema. Todo sintoma é uma solução. Por exemplo, a febre. A criança, quando apresenta febre, eu não vou dizer para o pediatra que ela está com febre, né? O problema não é a febre. A febre é uma maneira que o
O corpo encontrou para resolver um problema, mas é a febre que vai me dizer qual é o problema. Então, eu vou pensar qual é a função da febre. A febre aumenta a temperatura. Portanto, né, o aumento de temperatura serve a quê? Matar vírus, bactéria? Então, essa criança tem uma infecção, uma inflamação. Então, a gente está falando da ordem do sintoma. A mentira é um sintoma. O que mente é o mitômano, né? Mitômano me lembra mito. Aí tem uma coisa que eu gosto também muito de pensar, me ajuda bastante no consultório, que é a questão do mito. O que é o mito? O mito é uma formação mentirosa e fantasiosa que nós criamos para esconder um fato verdadeiro e, em geral, vergonhoso. Tem um filme muito interessante que se chama O Preço Acima dos Rubis. O filme ele começa num campo de concentração, onde existe um casal de irmãos, e ela pede para o irmãozinho, né? Iosef, me conta de novo aquela história. E aí ele fala, olha, era uma vez uma mulher que atravessou uma planície gelada, e aí ela não foi mais vista. Horas depois, os homens foram atrás dessa mulher e não acharam a mulher. Mas, um dia depois, eles foram atrás dessa mulher e não acharam o corpo da mulher. Mais dias ainda, eles foram atrás e não acharam os ossos dessa mulher. Alguns meses depois, esta mulher reaparece com um bebê. E ela conta, isso Iosef, irmãozinho, está contando para a irmã. E ela conta, eu entrei nesta mata e o diabo me engravidou. Então, esse aqui esse bebê, é uma menina, é o filho do diabo. Ela conta uma mentira. Sei lá, devia ser filho de alguém casado ou de alguém que não assumiu o bebê. Mas ela diz, esta criança é filha do demônio. E aí o Iosef diz para a irmãzinha, é por isso que todas as mulheres da nossa família vão ter algum problema, porque essa bebê era a nossa avó. Então, essa é a questão da mentira. Tem a mentira pontual, que esconde um fato verdadeiro e vergonhoso, em geral, um desejo reprimido, não aceito pelo sujeito, que cabe ao analista percorrer suave e delicadamente, na medida que lhe é oferecida a possibilidade de penetrar nesse universo fantasioso, né? O que há por trás daquela mentira. Então, eu acho que a mentira ela é a expressão de um desejo reprimido, de um desejo proibido, de algo que não pode ser dito. Eu me lembro de uma situação onde a pessoa me dizia, tenho aqui para você uma questão, vim fazer análise, porque eu não sei se eu vou escolher enquanto especialidade tornar-me neurologista ou cirurgiã cardíaca, alguma coisa assim. Estou mentindo os fatos para não identificar. E não era essa a questão, né? Eu entendia que ela... Porque não havia pertinência, eu entendia que ela trazia uma dúvida. Mas ela não tinha como me contar ainda que a dúvida era se ela era hétero ou homossexual. Então, ela trazia de uma outra forma. Me lembro de uma outra situação também, onde essa pessoa trabalhava com publicidade e, por 2 anos, nós trabalhamos um quadro de pânico que existia, muito grave. Ele dizia, Inês, eu vou fazer reunião, eu tenho que descer na garagem, tomar um ansiolítico, senão eu não consigo fazer a reunião. Aí ele melhorava e ele dizia assim, olha, o problema é que eu não gosto de me expor. Por isso que eu tenho meus ataques de pânico. Eu não consigo me expor. E vinham, através das falas em análise, coisas nesse sentido. Isso ficava para mim muito
como um publicitário, por que ele não gosta de se expor? Por que ele não foi fazer uma outra coisa? Né? Por fim, depois de 2 anos, ele consegue destrinchar a própria mentira. Ele era um exibicionista, sexualmente falando. E aí ele foi pego e teve uma confusão horrível e aí ele teve que trazer isso para análise. Até hoje eu me pergunto se ele não tivesse sido pego, se ele traria. Então, acho que tem uma questão que está bem aqui colocada pela Márcia, de como o analista aborda a questão da mentira. O Freud fala, né? Não há mentira. Não há mentira. Né? A mentira é um sintoma. Presumo que sempre o que existe é alguma coisa que o analista tem que escutar. Às vezes, a mentira é o desejo de se analisar. Às vezes, a mentira é o desejo de estar lá. Né? Às vezes, a mentira é a temática trazida, que é por isso que eu gosto de trabalhar no trigeracional e entender a quem pertence, né, aquela situação, de quem é essa história, de onde ela veio, como no caso que eu ilustrei do filme, que, aliás, se vocês tiverem oportunidade de assistir, é muito bom. Então, eu penso que essa é a questão da mentira. Né? A mentira é um tempo. É um tempo. É um pouco aquilo que diz o poeta, melhor seria quem eu não fui. Nessa medida, eu não sei quem é o eu que ele traz. Quem é o eu que ele traz, qual é o eu que está guardado. Que eu que ele traz, é o eu de quem? É o eu da mãe. A criança, por exemplo, é pródiga nisso. É uma mentira que ela quer fazer análise. Quem quer que ela faça análise é a mãe, ou a escola, ou o pai, enfim. E aí passam-se meses até que a criança possa fazer o contrato dela. E aí eu gosto muito da Ana Freud, porque a Ana Freud diz assim, enquanto o analista não se tornar amigo da criança, essa análise não começa. Então, a gente tem que se tornar amigo. Tem um que vira para mim e fala assim, você não cortou a unha. Se a sua mãe vê que você não cortou a unha, ela vai ficar brava com você. E agora a gente já é amigo. Então, ele traz que ele tem medo, que tem um lobo, que dorme embaixo da cama da mãe dele, e que, então, ele precisa tirar o pai de lá e o pai dormir na cama dele, porque aí a mãe pode dormir tranquila. Então, na verdade, essas mentiras são pedaços do nosso inconsciente que estão nos xistes, nas parapraxias, nos atos falhos, nas lembranças encobridoras, que é outro tema maravilhoso, que aborda a mentira. Né? A lembrança encobridora, eu posso falar que é uma mentira? Não é. É um tempo. Eu não suporto olhar que aquilo é daquele jeito. Eu preciso de um tempo. E acho que aí o analista é o barqueiro lá do Dante. Ele tem que ir levando até o momento em que essa ideia que a mentira protege possa aparecer, possa ser trazida. É isso. Bom, quando a gente combinou, a Márcia fez o convite e a gente falou um pouco de o que cada um ia falar. De alguma forma, a Márcia ficaria com uma coisa um pouco mais teórica, né? Marinês me contou que ia fazer um pouco de teoria com clínica. E como eu acho, até pela minha formação de professora, né? Para quem está fazendo formação, é no caso clínico que a gente entende tudo isso que a Márcia falou e que a Marinês falou. Então, de alguma forma, eu acho que a minha fala vai permitir ilustrar um pouco no que elas estão dizendo. Eu acabei escrevendo porque eu sou uma analista e sou uma pessoa visceral, então, se eu começar a contar de um caso, nós vamos ficar aqui uns 3 dias. Então, eu precisei escrever. Né? E eu inicio a minha fala, então, com uma fala de um outro. Todo mundo já deve ter ouvido falar de Dr. House, que fala Everybody Lies. Todo mundo mente. E aí, talvez assim,
não só pela minha formação em psicanálise, mas pela formação de vida, isso eu ouvi da minha primeira supervisora quando eu me formei, ela dizia, não adianta fazer supervisão, ler e fazer análise. Um bom analista se faz na vida. Perder, ganhar, casar, ter filhos, perder pai, perder mãe, perder um emprego, achar um emprego. Esse monte de experiência, né, vai fazendo a gente melhor analista. Então, o que eu vou dizer para vocês que a mentira é humana. Ela é resultado das construções de um sujeito em relação com outros. Né? A gente mente para a gente mesmo, mas o mesmo sempre tem a ver com o outro. Né? Se a gente voltar no Freud, eu vou falar disso um pouco mais para frente, mas, de fato, Freud fala, especialmente em Totem e Tabu, que todo ser é um ser social. Não existe ser individual. Então, a gente está o tempo todo em relação. Né? No campo da clínica, no qual prevalece o mal-entendido, a mentira é uma constante e pode ser tomada de várias formas, como a Marinês e a Márcia já colocaram. Cada analista, com seu caso, pode entender de um jeito, porque a mentira é parte da história daquele que conta para outro que escuta. Né? Ele está contando alguma história para alguém. Então, a mentira não é para ele, mas é para o outro. Tá? E o fato, ainda se não foi vivido com o analista, pode ter 1001 interpretações. Então, quando a Márcia, por exemplo, conta que a criança chegou lá dizendo que estava num torneio, quem somos nós para dizer que não estava? Agora, é diferente quando uma criança, que é o caso que eu vou contar, né, que está jogando comigo, e fala, não, eu não fiz essa jogada. Mas como você não fez essa jogada? Está aqui no tabuleiro. Não, eu não fiz. Então, uma coisa é a gente viver a mentira em análise e outra coisa são os fatos contados. Tá? Verdades e mentiras, histórias e ilusões, desejos e fracassos. Quem somos nós para duvidar de alguém? Né? Aí vou fazer um adendo, que eu acho que talvez uma das coisas mais incríveis do Freud, né, é que ele escreveu para leigos e ele escreveu tudo que deu errado. Ele conta, nos casos clínicos, o que ele fez de errado, o que não é para ser repetido. Tá? Então, assim, quem sou eu para duvidar de alguém? Eu sou um par de olhos, um par de orelhas e uma boca. Né? Um pouco do que a Márcia falou, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar com pré-conceitos, com julgamento. Esse não é o lugar do analista. Né? Esse é o lugar do padre, da escola, do pai e da mãe, né? De um tio, mas não do analista. Na minha clínica atual, eu tenho trabalhado muito com casal e família. Fiquei encantada por esse tema. E como a minha clínica é basicamente uma clínica de crianças, eu também fui atendendo cada vez mais pais. E, a partir dos pais, eu fui me entusiasmando com casais e família. E o que eu observo, muitas vezes, é que a mentira é o avesso do segredo. E aí bate um pouco com o que a Marinês acabou de colocar. Né? De que a mentira, de alguma forma, aparece para proteger uma história. Que história é essa? Estou encantada com a fala da Marinês, porque é isso. Quem trabalha com casal, com família e com criança, não pode trabalhar com a criança e os pais, porque os pais são o que eles foram como filhos. Tá? Então, a gente sempre tem que trabalhar na trigeracionalidade, na intrageracionalidade. Né? Bom, os nomes aqui são todos fictícios, porque a gente tem que preservar a integridade dos pacientes. E depois, em algum outro momento, vocês podem pedir para a Márcia contar sobre o doutorado dela, porque ela está falando exatamente sobre isso, de o que a gente faz com a informação que a gente recebe do paciente para contar num debate, para escrever num texto, né, para levar para um supervisor. Então, depois vocês conversam com a Márcia disso. O primeiro caso que eu vou contar para vocês... Márcia, controla o tempo? Uhum. O primeiro caso que eu vou contar para vocês foi um caso que eu atendi no SEDES, quando eu estava fazendo a formação em família, e foi um caso que veio encaminhado pelo Fórum João Mendes. Era uma criança, uma família com uma criança adotada. Então, a família foi atendida por solicitação do Fórum, pouco depois da chegada de Nicole, com quase 3 anos,
pois a casa ficou um caos. Isso é a técnica que me conta. Verônica, a mãe, vem porque tem medo que tirem a filha dela. Ou seja, ela não vem pelo desejo de se tratar, mas ela vem porque ela tem que responder à demanda do fórum, porque senão vão tirar a filha dela. E os técnicos me garantiram que não tirariam, mas a fantasia dela é que iam tirar. Verônica queria ser mãe, mas não conseguiu engravidar. O marido não queria adotar, já tinha uma filha. O desejo da maternidade era dela, e fez de tudo para conseguir seus 3 filhos, como era seu projeto. Ela não queria ser mãe, ela queria ser mãe de 3. Adotou sozinha. Na certidão de nascimento não aparece o nome do marido, só aparece o nome dela. O primeiro, ela queria um menino. O segundo, tanto fazia. Mas depois que Guilherme chegou, que é o segundo, ela queria uma menina. Fala com alegria do sonho realizado, mesmo com as dificuldades do dia a dia. O marido não participou em nada na criação das crianças, sempre ausente. Até a separação efetiva, depois de 15 anos juntos, Verônica conta que foram 6 dormindo em quartos separados. Ele no do casal, ela com os meninos. Os 2 meninos que a pequena não tinha chegado ainda. O noivo da juventude retorna e passa a morar com eles, na mesma época da chegada de Nicole. Verônica relata que Nicole é um furacão. Não para, não sossega, sempre aprontando alguma coisa. Ela segue o Guilherme, que tem 5, faz tudo o que ele manda. A maioria dos objetos, especialmente os materiais de artesanato de Verônica, foram todos colocados em lugares altos para que ela não tenha acesso. Usou tinta cinza para pintar um armário branco, derrubou toda a tinta vermelha em si mesma e diz para a mãe: as coisas precisam ter cor. Nicolas, o mais velho, com 10 anos, sempre está entre os adultos nas sessões, atento a tudo que se diz e, com frequência, corrige a mãe. Não foi bem assim, aconteceu de outro jeito, não deixa passar uma fala de Verônica sem tecer algum comentário. Assim, ele vira o porta-voz da verdade. A mãe fica muitas vezes sem graça e descreve o filho como um menino muito maduro, inteligente e responsável. Quando os pequenos estão com ele, fico sossegada. Nicolas fica no lugar do adulto e conta tudo. Não mente, não há segredos sobre os irmãos, porque ele próprio tem vários, que eu não vou entrar no mérito aqui. Guilherme tem 5 anos, que é desse menininho que eu vou focar mais para vocês. Todas as crianças sabem que são adotivas, mas ele não pode ouvir. Quando a mãe fala sobre ele, qualquer coisa, não importa onde ele esteja na sala e o que esteja fazendo, ele corre para ela, cobre a boca, vira o rosto, enrosca-se nela, né? Eu falo como se fosse um bichinho. Ele vai entrando no meio do corpo dela, né? Murmura coisas no ouvido, mas ele não deixa ela falar. Não aceita adoção. Diz que caiu do céu. A verdade para ele é que ele caiu do céu. E que a mãe está mentindo. Verônica insiste. Fala do abrigo e da recusa de entrar nas visitas programadas, conta que mostra o álbum feito pelas cuidadoras. Nada faz efeito. Toda vez que ela fala da adoção, ele diz: não, eu caí do céu. Além disso, vale ressaltar que Guilherme é muito pequeno para a sua idade. O motivo principal, segundo os médicos, é ser fruto de gestação de uma mulher usuária de drogas e moradora de rua. Gente, ele é um franguinho. Um franguinho. Faz muitos tratamentos para crescer, mas nada faz efeito. Ele come feito um passarinho, não experimenta nada. Alimenta-se de arroz, feijão, sem caldo, ele não come nada molhado, e carne. Só toma leite na mamadeira que a mãe prepara. Se outro fizer, ele não mama. 5 anos. A mentira encobre o segredo do seu nascimento e do abandono pela mãe biológica. Prefere ser anjo ou passarinho cair do céu. Impossível Guilherme ser filho de outra, pois dessa forma mantém a mãe realizada. Sou filho dela, ela é minha mãe. Ou seja,
Ele vai contando histórias do cair do céu, que é para poder, de alguma forma, manter o segredo do não nascimento da mãe adotiva. Tá? O segundo caso. Rodrigo tem 10 anos. Para os pais, ele sofre bullying. E descrevem as outras crianças como más ou como impossibilitadas de reconhecer as qualidades artísticas, especialmente sua criatividade, o humor e a determinação em ser um atleta do futebol. Um pouco como elas colocaram, a mentira, de alguma forma, vem para a gente parecer ser outra coisa. Né? Dizem que os pais são ainda piores que os filhos, mais preconceituosos e pouco acolhedores. Trocou de escola aos 7, de uma instituição religiosa de tamanho médio, que trabalha a partir dos pressupostos construtivistas, para uma escola extremamente conservadora e cheia de alunos. Porque, segundo os pais, os valores de ética e respeito são máximas da escola. Em outras palavras, os pais procuram castigos, né, que são aplicados por aqueles que não seguem as regras. Presta atenção no que eu falei, de que eles precisam do castigo pela falta de seguir regra. Não funcionou. O garoto continua de lado, sofrendo bullying, com 1 ou 2 amigos, esquisitos como ele, me fala uma das coordenadoras. Durante a análise, em comum acordo de todos, mudamos de escola novamente, para uma escola humanista, com atividades curriculares e extracurriculares que correspondessem aos seus interesses. Ele gosta de mídia, ele gosta de computação, ele gosta de vídeo. Né? Pequena, e os relacionamentos sociais melhoram um pouco. Rodrigo não aceita as regras do jogo, quer mudá-las no meio, sempre do seu jeito. Quando está perdendo, interrompe, joga tudo no chão. Chora, fala sem parar, prolixo, em um discurso confuso, às vezes até me parece delirante. Não quer mudar a página. Com minhas intervenções, pode concluir algo. Sem isso, emenda uma coisa na outra. Ele não está em associação livre, gente, ele está num discurso delirante. Conta histórias que poderiam ser mesmo tomadas como mentiras. Os games são a base, e ele fala de lugares em que não esteve, com pessoas que não conhece, todos jogadores profissionais, youtubers, vloggers, bloggers, essas coisas todas, de torneios que não participou e de prêmios que não ganhou. Fala também do futebol, do quanto é ótimo, mas dificilmente consegue se ouvir quando conta que fica sempre no banco de reserva. Os pais vieram para conversas muitas vezes. Ambos falam sem parar, se atropelam, usam o celular. A mãe prolixa e o pai muito confuso. Poucas vezes escutam o que o outro diz, incluindo eu mesma. As dificuldades nunca são do filho, sempre da escola e de outras pessoas. Em um determinado momento, suspendo o atendimento do filho e fico por cerca de 2 meses com os pais, apesar da imensa resistência. E peço para que me contem suas histórias. Volto na fala da Marinês. A dinâmica do atropelamento diminui. O silêncio, pela primeira vez, aparece. E as histórias são trágicas. Ambos com perdas de pai e irmãos com lesões graves em acidentes de carro. Os 2 contam de ter que assumir muitos cuidados e falam das dificuldades de relacionamento, cada um do seu jeito, desde muito cedo. Eles se casam pela identificação, não pelo amor. São adultos chatos, encrenqueiros e briguentos. Segredos trazidos à tona. Histórias que os filhos nem tinham ideia. A mentira não tem mais espaço. O ótimo atleta não é tão bom assim. A criatividade não é tão incrível assim. As crianças não são tão cruéis assim. O filho escuta as histórias familiares por mim e pelos pais e consegue se organizar. Não sei se dá tempo de falar mais um. Pode. Dá? Essa é uma família bárbara, gente, porque eles procuram ajuda. Eles querem ajuda. Karina tem 34, Renato 35. Estão casados há 11 anos. Paula, de 9, e Maria, de 6, são projetos de família.
Carolina, com quase 3, nasceu como consequência da reconciliação depois de um período bem difícil no relacionamento do casal. Suspeita de traição, ciúme, violência. As mães foi ótimo. Os nossos lapsos, quando a gente conta caso, gente, é o que faz a diferença na supervisão. A sessão em si é menos importante do que o lapso do analista contando a sessão. Depois eu vou pensar nisso. A mãe e as filhas são grudadas. O pai fica frequentemente de fora, excluído. O quarto do casal é das mulheres. Renato dorme no sofá da sala. As queixas do casal, trazidas nas primeiras sessões, relacionam-se principalmente às dificuldades de lidar com o dia a dia, com a rotina, com combinados que não funcionam, tanto entre os adultos quanto entre eles e as meninas. Com o mal-estar gerado pela gritaria constante e insatisfação generalizada por qualquer coisa de Carina e pelo comportamento explosivo, opressor e nervoso de Renato. Outro ponto frequentemente trazido são as diferenças no que tange ao jeito que cada um é sentido como tratado pela família de origem do cônjuge. Carina fala mal da família de Renato, que, ofendido, reclama da dela, apesar de insistir no quanto gosta e preza da convivência com eles. Carina afastou-se quase que completamente da sogra, dos cunhados e do sobrinho, porque tem muitos ressentimentos diretamente vinculados a maus tratos com ela e para com as filhas. Se frequenta por obrigação. A ida das meninas para a casa da avó é por falta de opção. Quando ela começa a falar dessa questão dos ressentimentos, dos maus tratos, é assim. O sobrinho bate nelas, né? E o tio, o pai do moleque, não faz nada. Porque a minha sogra fica falando que as meninas não ajudam em nada e ninguém faz nada. Meu marido não faz nada. Tá? Então, esse foi o primeiro relato de maus tratos. Crianças brigando com crianças e uma avó fazendo diferença entre o neto, que vive na casa dela, porque o filho separado mora na casa dela, e dessas crianças meninas que moravam em outra casa. Maria e Paula dizem que os pais brigam bastante, mas que sempre fica tudo bem. Elas brigam entre elas, mas sempre fica tudo bem. O casal fala de suas brigas e também repetem, mas sempre fica tudo bem. Mentira. Durante o processo, uma sessão só para as meninas foi proposta. Elas adoraram a ideia. No dia da sessão, os pais entram. A fala do pai: aqui é bem melhor do que lá fora. E eles ficam. Paula reclama que não podem falar nada, pois o pai sempre fica bravo. Qualquer coisa, ele sempre fica bravo. O casal foi visto separadamente das meninas em algumas sessões. Havia claramente uma necessidade de espaço privado para que pudessem falar de seus medos, suas dores, contar seus segredos e fantasias, falar verdadeiramente das diferenças, do desejo de separação pela violência dele e, no contrário, da vontade de ficar junto, porque se gostam e têm certeza da escolha que eles fizeram anos antes. Foram nesses encontros que o preconceito da família dela aparece para com ele, o branquelo. A família dela, gente, não vou falar por mal, não sou preconceituosa. Pretos azuis. Ela é incrível, de linda. Preta, preta, preta. E ele é branco, branco, branco. Branquelão. Então, começa a aparecer aquela história de que, não, a gente é super bem recebido, eu adoro a família dela. Não é bem assim. Né? Então, ele é o branquelo. Da mágoa que ele tem com a família dela, pois sempre os ajudou e não sente ser ajudado em nada, especialmente quando tinha mais dinheiro. As dificuldades dela em relação à família dele, que a tratam como uma ignorante, e, principalmente, a história do assédio de Paula na casa da tia paterna, que traz a total falta de confiança e, consequentemente, de estar com eles. Ou seja, o grudado apareceu. Ela fica grudada nessas filhas, porque, quando ela se afastou, a mais velha sofreu um assédio e uma violência grave. Tá?
Então, entre as coisas que aparecem, que a chatice e os ciúmes exacerbados de Renato puderam ser esclarecidos através do relato de uma suspeita de traição de Carina com o chefe, que ela nega. Tanto faz se ela traiu ou não. O fato é que, de alguma forma, ele aceita, eles ficam de boa e vem a pequenininha, né? Então, tem uma reconciliação com uma filha. O quarteto fantástico, as meninas, como descreve Paula, que é a mais velha, vai se desconstruindo ao longo das sessões, separando-se conforme o pai aparece, não mais como concorrente, como se fosse mais um filho no discurso da mãe, como folgado ou aquele que só manda e reclama, como falam as meninas, mas como um sujeito. Ele trabalha, ele ajuda, ele apoia e, especialmente, ele ama essas mulheres. E tem pavor que possam desaparecer do mapa, como seu próprio pai, afogado, quando Renato tinha 15 anos. O casal volta a dormir na mesma cama, ou então, juntos no sofá grande e confortável que Carina comprou para ele. Os segredos revelados permitem que cada um assuma seu lugar e papel. A ideia agora é que vocês possam fazer perguntas, pelo que eu entendi. Né? Perguntas, comentários. A Lani vai falar. Nossa, foi tão legal assim, tão elucidante. O preço acima dos rubis. O preço acima dos rubis. É. Agora, se você achar, com você a me Renê, fala. É com a Renê Zellinger. Se você achar, faz uma cópia para mim. Faz 10 anos que ela me falou desse filme, eu não consigo encontrar. De novo, eu já assisti, é muito James DVD. bom. Nem lá eu achei. Mas Fez tudo pra bem. mim, eu tenho. Você conseguiu? Consegui. Ah, então tá bom. Oi, boa noite, tudo bom? Eu tenho uma pergunta, sobretudo para a Márcia. Né? Eu tenho uma olhada no trabalho na internet, né? E a minha pergunta é sempre: a mentira ela pode estar acompanhada, às vezes, de uma reação raivosa por parte do psicanalista ou de quem ouve? No caso específico desse paciente, você estava envolvida na mentira? Se eu estava envolvida na mentira do relato do paciente, Se a mentira causa raiva no analista. Não, se de alguma forma ele mentiu para você ou com você, isso, no contexto da sessão, envolvendo você na mentira, não é isso? Então, nós não. fizemos alguma coisa errada, Não. nós fizemos alguma outra no coisa caso, assim. não tinha. Era da história do paciente fora do setting e que ele trazia para dentro do setting. A sua reação como psicanalista, que você falou que você foi incomodada e que, de certa forma, esta mentira acabou te acompanhando e te mobilizando para pesquisar. Sim, mas não foi no sentido de raiva, né? Foi muito mais no sentido que essa foi a transformação depois, né? No momento que eu estava com o paciente, sempre me dava muito uma coisa: nossa, mas como está mentindo? E se a análise podia fazer alguma coisa no sentido de deixar de ser mentiroso, né? Que acho que era isso que eu não conseguia escutar nas supervisões, né? Porque ninguém estava preocupado nas supervisões que eu fazia, com quem eu discutia, ninguém estava preocupado do paciente deixar de mentir, né? Até porque depois eu fui entendendo como essa mentira pode ajudar a pessoa a sobreviver, que sem a mentira pode ser muito mais difícil, né? Então, acho que o que tinha em mim era muito mais uma questão de uma preocupação, não uma raiva, né? E talvez, às vezes, até de não com o paciente, né? Mas de, talvez, às vezes, até com os pais, de poder verificar se aquilo que estava falando era
de fato fato ou se era de fato mentira, né? E acho que foi essa a confusão que teve e que esse caso acabou porque o paciente contou uma mentira muito grande que fez uma confusão muito grande entre eu e os pais, né? E aí foi muito bom para servir de elemento para ir atrás e estudar sobre essa mentira que vai acontecendo no setting. Eu acho que tem uma diferença importante no atendimento de adultos e crianças, né? A gente tem uma tendência a cuidar um pouquinho das crianças, né? Então, muitas vezes, isso para quem está começando, mesmo a gente que conversa um monte, a Márcia até usou esse termo, a gente tem que tomar muito cuidado para não cuidar de uma criança, mas tratar de um sujeito. Então, quando a gente vê a criança realmente em sofrimento, algumas vezes, a gente dá uma escorregada, né? Por isso que eu falo, de novo, somos analistas, mas, acima de tudo, somos humanos. E a gente não se envolve, mas a gente não deixa de se contaminar um pouquinho, especialmente no caso da Márcia, que eu acompanhei bastante. É isso. Era uma mentira tão excessiva que era isso. Chegou uma hora que a Márcia já não sabia nem quem que estava na frente dela, né? Quem que vai chegar para mim? O que ganhou presente, que deu presente, porque anéis brilhantes, né? Era uma coisa. Então, é isso. Chega uma hora que você fala assim, quem que vem aqui? O médico ou o monstro? Né? Acho que isso também é uma coisa que é importante de anotar. Boa noite. Eu tenho duas observações. Na verdade, eu assisti recentemente um filme, vou ser um pouco spoiler aqui, tudo bem? Sim. Chama A Vida em Si. Aliás, é muito sensível, brilhante. Está falhando, né, acho. Agora foi. Então, eu entendo um pouco da fala de vocês, da mentira como sintoma e até estruturante do sujeito, né? Nesse filme, logo no início, no momento X, quando ele não lida, né, não consegue lidar com a morte da esposa que ele tanto amava, e existe uma espécie de forçação de barra da psicóloga, né, eu acredito que era uma psicóloga, em fazê-lo entender que a esposa morreu e que ele tinha uma filha, né? Então, um pouco forçar mesmo a barra com ele, e ele não sustenta aquela realidade e ele se mata, né? A minha pergunta, olhando um pouco para essa questão da mentira como estruturante do sujeito também, seja por um tempo, seja ao longo da vida toda, enfim, quando que ela se torna patológica? Quando que a mentira à vista deixa de ser... Não sei se ela... Eu sou iniciante, tá? Como estudante. Eu não sei se ela deixa de ser um sintoma, ela pode deixar de ser um sintoma, ou se ela, como estrutura do sujeito, é uma estrutura patológica. Eu não sei se eu estou delirando muito, mas, assim... Como se chama? Claire. Claire, veja, como eu coloquei, a mentira, o mito, né, ele existe para esconder um fato verdadeiro, um segredo, enfim, desestruturante ou qualquer coisa assim. Qual é o papel do analista, né? Suavemente, com o decorrer da análise, que esse fato verdadeiro reapareça e o mito se desmancha. Porque não é o que acontece. O que acontece, em geral, o mito se perpetua e o fato verdadeiro desaparece. Nesse momento, ocorre o que você perguntou. Aí, essa mentira não é mais uma mentira. Isso é um desastre. É extremamente patológico, né? Porque você vira outra coisa. Tem aquele caso do Leclerc, que no Mata-se uma Criança, que ele conta que o rapaz, o Jean-Pierre, ele não progredia, não prosperava, não conseguia ir bem no trabalho, não conseguia constituir um namoro, não conseguia nada, porque havia uma mentira. Tudo parte de um sonho que ele fala, olha, eu sonhei
que era Natal, eu colocava a mão na lareira e eu derrubava e quebrava o menino Jesus. Então, o Leclerc vai pensar quem é a criança morta. Aí eles pensam que a criança morta eram os cachorrinhos que o pai dele tinha matado quando ele era pequeno, blá, 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 até que ele descobre que não, a criança morta era ele, porque antes dele havia tido um Jean-Pierre e ele se submetia, como você disse, para não empurrar a mãe para o luto, ele se submetia a ser a criança morta para que a mãe não tivesse que fazer o luto da criança que, de fato, havia morrido. Aí a mentira se torna patológica. Se isso se perpetuasse, ele ia ser a criança morta. Né? Então, aí acabou o Jean-Pierre, não existe. Então, nesse momento, sim, é quando o mito toma o lugar do fato verdadeiro, a mentira toma o lugar do fato verdadeiro definitivamente. Aí a gente precisa quebrar. Eu acho que tem duas coisas que a gente pode pensar, e talvez uma das coisas mais freudo-lacanianas, né, que é a importância das entrevistas preliminares, que é poder fazer uma exploração diagnóstica. Porque tem uma coisa que é da ordem da neurose e tem uma coisa que é da ordem da psicose e da perversão. Então, também tem que olhar por onde entra a mentira na vida. Se a gente toma o que a Marinês colocou como a mentira como sintoma, a gente vai ficar muito mais apoiado numa questão da neurose, e se a gente volta no Freud, que diz todo sintoma é contingente, ele só cabe por um tempo e depois troca, tem medo do elevador, tem medo de cachorro, não faz xixi na cama, não come verde, só come amarelos, né? Então, se o sintoma da mentira vai indo para outras coisas, até que possa chegar na situação traumática de verdade, no édipo, na castração, o que quer que seja, é só um sintoma. Né? Então, essa pergunta que você faz é muito importante, especialmente na questão diagnóstica, que é dificílimo. Dizer, puta, esse cara, qual a estrutura dele? Por onde ele passa? Até porque tem muita mistura. Né? Mas eu acho que isso é importantíssimo, né? Que é a questão de fazer o diagnóstico diferencial. Tá? Noite. Boa noite. Queria perguntar para você uma coisa. Você tinha comentado que era início, quando você estava estudando psicanálise, certo? Quando você estava abordando esse caso. E que ele entrou numa questão contratransferencial para você. Aí eu queria saber se em algum momento você sentiu que isso prejudicou a sua escuta, e se sim, o que você fez para driblar isso, como que você conseguiu contornar? Sim, acho que a escuta ficou contaminada em relação a esse aspecto, porque, lógico, que o caso tinha outros aspectos, né? Mas, com relação à mentira, sim, ficou muito contaminado. Né? E acho que porque eu fiquei muito sempre preocupada, no sentido até moral, né? Desse adolescente deixar de mentir. Né? E eu acho que era isso que acontecia, porque eu ia nas supervisões e nunca fazia sentido. Porque acho que eu já ia na supervisão determinada a escutar, fala isso, que ele vai deixar de mentir. Né? Eu estava muito contaminada nesse sentido. Mas acho que tem aqui uma coisa muito importante que a Yael lembrou, que é a questão diagnóstica. Porque, se você tem um quadro perverso, é tudo diferente. É tudo diferente. Aí esquece. Aí é outra história. Né? No caso, depois eu voltando para ele, eu não sei se não era uma questão perversa. Né? Talvez pela idade, né? Era difícil de dizer que já era uma perversão, né? Porque foi mais ou menos 11, 12, 13, 14, por aí. Então, era difícil dizer, mas parecia muito. Né? Porque tinha muito uma questão de sedução, tinha essa questão mesmo de dizer com a maior cara lavada as coisas que me dizia. Né? Mas, como ainda era pré-adolescente, né? Então, difícil da gente
dizer que era uma perversão, né? Mas até a forma como terminou, né? De me encrencar muito com os pais, né? De fazer, foi assim, o checkmate, né? A mentira pior que podia ter no grande final, né? Então, talvez por aí sim fosse Uma personalidade psicopática. Pode ser. Bom, eu vou de novo ser professora e supervisora aqui. Não sou do CEP, mas fui na vida, né? Sou na vida ainda. A gente se enrosca com o paciente. Começar a atender paciente mais difícil é muito complicado. Então, precisa de muita supervisão, precisa de muita análise, né? E aí eu volto na minha fala que eu comecei. Precisa ser humilde igual o Freud e mostrar o que errou. Então, assim, a gente não pode ter vergonha do que a gente fez de errado. Acho que é isso. Quando a Márcia consegue reconhecer a dificuldade que era atender esse paciente, vai para uma supervisão, vai para outro supervisor, e procura uma outra pessoa, e conversa com as amigas, ela estava querendo entender por onde passava. Mas isso é uma coisa humilde, e não dizer assim, bom, eu vou continuar funcionando ou trabalhando como eu acho que tem que ser, e ponto. Né? Acho que isso é importante de marcar. E acho que esse é o rico e o visceral que eu estava dizendo, né? Porque pegava demais, né? Tipo, você vai e tenta e vai na, o paciente vinha 2 vezes por semana, acho, e enfim, e aí você acha que vai ir para frente com essa questão e só dava marcha ré, mas por outro lado eu agradeço tudo que passou, porque depois o que eu pude aprender a partir desse trabalho, né, foi muito incrível. Boa noite, meu nome é Paulo. Eu estava pensando aqui que se fala que o tripé de um analista é a análise, a formação teórica e a supervisão. E você falou algo muito interessante, que é o analista ele tem que ter uma boa experiência de vida. E aí agora eu me remeti a uma história de um amigo que eu tive há 10 anos atrás, que eu não suportava como ele era mentiroso. E eu fiquei pensando aqui agora como isso pode servir para mim como bagagem. Porque eu não suportei esse amigo dele, como ele era demais mentiroso. E é um mitomania, né? O cara que mente. E aí agora eu fiquei pensando, você falou da psicose e psicose e neurose. E eu fiquei pensando, aí quando você falou da sedução, eu falei, bom, pode ser psicose, pode ser um neurótico e pode ser um perverso. Falei, agora ferrou, porque onde é que se encaixa esse cara, né? Porque quando você parte para o conceito da sedução, pode ser um histérico. Pode ser um histérico também. E agora, né? Uhum. E aí eu me lembrei de um texto do Freud que diz o seguinte, que uma pessoa bem analisada, ela é muito difícil de ela contar uma mentira. Eu não me lembro qual que é o texto, se é Luto e Melancolia, não me lembro. Mas eu lembro que uma pessoa, depois que passa por um processo analítico bem feito, ela para comentar uma mentira, e eu sinto isso em mim quando eu tenho que comentar uma mentira, eu fico numa angústia terrível. E eu fico pensando nisso, como que é na clínica, um cara que já está num nível, assim, sei, 3, 4 anos de análise, uma análise bem feita, como que é esse paciente quando você percebe uma mentira? Como que é isso na clínica? Isso eu fiquei muito curioso agora. Uhum. Essa semana mesmo aconteceu com um paciente. Já está um adultinho, né? Então começou a trabalhar. E tem faltado algumas vezes porque o chefe segura. Mas a mãe continua pagando a análise, me deposita toda semana. E aí eu comentei com a mãe, tá faltando essas. E a mãe falou, essas eu não vou pagar, porque essas ele faltou em cima da hora, então não vou. Ele que tivesse falado para sair antes do trabalho. O que aconteceu? Ele já sabia que ia ter uma prova e me avisou com antecedência que não viria. Quando me avisa com antecedência, eu não cobro. Só que ele não avisou a mãe. Então, a mãe me pagou essa sessão. Quando ele chegou, eu comentei.
E aí eu até perguntei, né? Porque já tem uma certa liberdade, que já está já há alguns anos. Eu falei, você foi muito sacaninha aqui, porque você quer escapar de pagar essas 2 sessões, e aí você mentiu para sua mãe, ou omitiu, né? Que desmarcou, e aí ela pagou por essa. Então, não é um paciente perverso, nem um paciente psicótico, né? E aí foi muito gostoso poder brincar com isso e ir direto tanto no conteúdo como na forma, porque na função também, porque ele já fez outras mentiras que se encrencou e sempre veio contar para mim. Né, do tipo pegar DP, inventar e jogar na conta, enfim, coisas de jovem adolescente. E acaba sempre contando para a mãe ou para quem fez a mentira. Então, nessa vez, deu para poder discutir isso. Né? Você não está querendo assumir a conta que é sua, porque sua mãe disse que não vai pagar por essas. Né? Então, acho que com um vínculo bacana, com um tempo de análise, com outros casos já tendo acontecido antes dele ter mentido, então deu para poder falar sobre isso. Né? Então, esse é um exemplo que justo essa semana aconteceu. Eu acho que até uma coisa da escuta que vai também do tempo, né? Quase que dá para dizer, a Márcia falou, ele não mentiu, ele omitiu. Todos nós já entramos com essa coisa. Não, eu não menti para os meus pais, eu só omiti a informação. Gente, qual a diferença? Para o adolescente, toda. Para o marido que trai, toda. Para a mulher que trai, toda. Mas, de fato, estruturalmente, é a mesma coisa. Mas a gente vai percebendo na clínica isso quase como uma mentira branca. Né? Ele não é um perverso que quer que a mãe pague para análise dele, porque ele não quer gastar grana, porque ele vai dizer para a Márcia, isso vai fazer diferença no meu orçamento, porque eu não posso ir na balada no fim de semana. Por isso que eu falo que fica uma mentira branca, que quando a Márcia começa a conversar, ele até pode falar do desejo, de que fez essa mentira, porque ele está muito apertado, então ele precisa. Né? Mas, de novo, vem o mito, vem os segredos. Por que eu não posso contar para minha mãe? Né? Da DP... Né? Vocês vão percebendo que, gente, a mentira não vem do nada. É essa história. O cara surtou aos 35. Como assim surtou aos 35? Ele surtou aos 35. Vamos conversar com todo mundo? Ninguém surta aos 35. A pessoa vem dando sinais, mas a gente finge que não está olhando, a gente finge que não está acontecendo, a gente acha que é normal, ou que nem esse meu paciente que eu falo. Gente, o moleque hoje tem, 12 ou 13, ele já não está mais comigo. Eu me recusei a fazer um diagnóstico de psicose, porque ele tinha só 7, e eu não quis. Mas eu tenho dúvidas até hoje. Então, assim, a gente vai se mentindo para preservar o humano, para preservar as relações. Né? Então, assim, quando você fala, porque meu amigo mente, quando a Márcia conta do caso, ou quando eu conto dessas mentiras, são casos muito diferentes. Tem uma coisa que não é uma mentira como sintoma, mas é uma mentira como estrutura. Ele não sabe falar a verdade. E, no meu caso, as mentiras vêm assim. Nesse menininho adotivo, por exemplo, né, ele precisa de uma boa análise, porque ele precisa entender que ele não é nem passarinho, nem que ele caiu do céu. Né? Mais ou menos como esse paciente da Márcia. Agora, outras mentiras, é um sintoma, é só para encobrir alguma coisa. O que a Marinês falou, né, de novo, gente, eu adoro ler Lacan, mas eu acho que o Freud, todo mundo tem que saber de cor e salteado. Né? Lembranças encobridoras é o que a gente faz na análise o tempo todo. Você fala, ufa, agora vai. Não, não vai. Porque vem outra lembrança, porque vem outra lembrança, vem outra mentira, vem outra omissão, vem outra falta, vem outra mulher, vem outro homem. E eu acho importante, completando o que você está falando, que a gente, enquanto analista, que eu acho que é importante aqui, né? A gente está aqui pensando a gente enquanto analista, que a gente se pergunte qual é o nosso... Para que a gente está sendo convidado? Né? Para poder pensar transferencialmente, eu sempre digo, né? Abre mão do certo, errado, bonito, feio, normal, anormal, mas fica no confortável e desconfortável, pensando...
Para que lugar? Eu falo que a gente tem que levantar, olhar e ver. Ele está falando com quem? De que lugar ele está me demandando? Então, eu penso, quando essa pessoa, né, de alguma maneira, te faz cúmplice, né, de que lugar ele está demandando? E para quê? Então, isso não tem o viés do certo, errado, bonito, feio, normal, normal. Nós somos pais, educadores, blá, blá, blá. Somos analistas. É a questão da escuta e da gente pensar. Ele está me demandando de que lugar e para quê? E é aí que a análise acontece. Né? Queria saber se vocês pudessem comentar um pouquinho em relação a essa fantasia das mulheres que o Freud falava, né, que eram abusadas na infância, etc. E como lidar na clínica, né? Porque se é verdade, se é mentira, como que, não sei, se pudessem comentar alguma coisa nesse sentido. Essa fala freudiana, a gente não pode descontextualizá-la. Eu sempre digo que a psicanálise, se ela não beber de outras fontes, ela morre de inanição. Então, tem que ter todo um contexto. A gente está falando de uma moral vitoriana, né, lá no século XIX, onde nem se pensava, coitado, Freud vai falar em sexualidade, interpretam como sexual, porque não tinha o conceito. Né? Ele mesmo diz que se como que ele vai lá na França, Charcot. Se o Charcot tivesse admitido, sim, né, essa história acontece assim, a psicanálise teria aparecido 20 anos antes. Mas o Charcot mentiu. Porque ele sabia que aqueles fenômenos eram fenômenos histéricos. Então, eu acho que essas mulheres, quer dizer, o que tinha ali de Édipo, castração, não existia, o Freud não tinha escrito. Né? Então, era como se você estivesse falando uma heresia. Então, e é o Freud que vai construindo essa questão, quando ele começa a ver que eram muitos relatos, né? E quase que impossíveis. Então, ele se questiona, ou esses pais de Viena são os pervertidos, ou essas mulheres mentem. E aí ele fala, não, nenhuma coisa nem outra. Mas você faz uma pergunta da clínica, exatamente o quê? Que hoje, assim, aparecem os pacientes e falam, eu fui abusada, etc. Então, mas acho que hoje a gente tem um outro contexto. Hoje a gente tem um outro contexto. Cara, que você falou de receber caso do fórum, que eu recebo bastante, são todos assim. Então, é uma coisa para a gente estar atento. Né? Por isso que eu falo, a psicanálise não é etérea. A psicanálise não é uma crença, não é um dogma, ela não é uma religião, ela não é algo puro e... Não, a psicanálise é alguma coisa, é uma maneira de olhar o mundo, é uma filosofia. Acho que o Freud fica muito bem naquela coleção lá dos filósofos da Abril. Ele é um excelente filósofo. Ele propõe uma maneira de você olhar o humano, e isso pode acontecer com o humano, sim. O humano é perverso. Freud diz, nascemos perversos polimorfos. A sociedade trata de nos coibir, nos castrar, para que a gente se torne socialmente viável, contrariando Rousseau, que falava que nascemos anjinhos e a sociedade nos corrompe. Então, como você falou, ouvir com 3 orelhas, porque pode ser sim. Né? Muitos desses casos, de bulimia, anorexia, que eu falo, não é love in the air, incest in the air. Tem um clima incestuoso, né? Que aí você cria aquela pele de asno, você introage, né? Não cresce, não floresce. Porque tem um clima incestuoso ali que não está trabalhado. Então, isso tem. Não, eu
Eu ia falar só da história de ir ouvindo, né? Porque se for uma mentira, vai aparecer outra coisa no lugar. E se for verdade, ela vai acabar te convencendo. Agora, que droga. Vamos fazer o quê com isso? É menor de idade? Vamos denunciar? É maior de idade? Né? O sofrimento está aí. Não tem muito como a gente negar, nem... É para isso que a gente está aqui. Louca essa área que a gente escolheu, que a gente passa o dia inteiro ouvindo cocô, né? O dia inteiro, não. Às vezes tem paciente com coisas boas, ou a gente vê que o trabalho está indo para frente, mas, de maneira geral, a gente ouve cocô o dia inteiro. Né? Eu trabalho numa instituição que acolhe crianças que retornaram do Japão. E a gente faz uma intervenção também junto com a família. E eu queria ouvir de você, porque a gente tem uma dificuldade enorme de levantar a demanda da família. Quando a gente precisa escutar também a família, precisa também cuidar dessa família. A gente trabalha junto com a criança e com a família, né? Ao mesmo tempo. É uma intervenção específica que a própria instituição adotou. Então, a minha pergunta é assim, em que momento você começa a escutar a família e como é que você levanta, né? Como é que você faz brotar a demanda neles? Eu vou te responder isso agora. Primeiro que nós vamos precisar de 5 dias, não de 3 dias. E eu acho que não cabe aqui, então a gente pode conversar depois. Né? Isso não vai entrar no tema do que a gente está falando. Mas o que eu acho que é importante, gente, de novo, para a gente que está na clínica, vocês que basicamente estão começando na clínica, a maior parte dos clientes chega sem saber exatamente qual é a demanda. Tem uma coisa que é muito polimorfa, e a gente vai dando um pouco de cara para isso. Né? Não tenham urgência de botar no divã, não tenham urgência de dizer ai, já está em análise, a transferência já está aí. Calma, respira fundo, vai conversando. Né? Eu acho que isso, gente, é um problema seríssimo, talvez até uma das coisas que tem muita gente trabalhando com família, a gente vai percebendo o quanto as famílias estão desorganizadas. Né? O urgente é um problema do nosso tempo. Os adolescentes, especialmente, estão mais urgentes do que nunca. Nós, adultos, temos que lidar com o tempo e ensinar essas crianças, adolescentes e jovens adultos. Né? Todo mundo precisa respirar mais. Né? Então, não tenham pressa para fechar diagnóstico. Não tenham pressa para dizer que essa pessoa está em análise. Se ela está sendo ouvida, alguma hora a demanda vai ficar clara, a direção da cura, que é um texto lindo do Lacan, se estabelece, né? As entrevistas preliminares se encerram e uma boa análise começa. Né? Mas depois a gente conversa. Tá? E boa noite. E, assim, do modo geral, eu pude perceber, meio falhando aqui, né? Que me pareceu que o papel da psicanálise, de modo geral, seria talvez encontrar uma verdade do sujeito que ele, naquele momento que ele chega à análise, ele ainda não está, vamos dizer assim, esclarecido, né? Ou então ele está enredado numa série de mentiras, seja pessoais ou familiares, que via interpretação, via intervenções do analista, isso vai, de certa forma, se desconstruindo e o paciente vai, aos poucos, encontrando sua, vamos dizer assim, própria verdade. Né? E eu queria também colocar paralelo isso até a entrada, né, do relato, essa dificuldade que a gente tem de aceitar a mentira, né?
de uma perspectiva já mais moral, né? A gente condena a mentira. Na Bíblia, vamos dizer, um dos principais mandamentos é não mentir, né? Então a gente tem uma certa repulsa à mentira. Mas é interessante, eu vejo até na Bíblia, que certas passagens chaves, fundamentais, personagens mentem e isso passa batido, né? E Deus meio que aceita, né? Tipo Jacó mentindo lá, né? Para o pai dele, né? E é interessante até nessa passagem que o pai fala: olha, a voz é do Esaú, mas a história não é, né? Tá diferente, mas ele deixa e passa batido. Então, comparando essas perspectivas, né? A minha pergunta seria se a mentira na psicanálise ela tem, vamos dizer assim, um destino único de ser desconstruída pela interpretação, ou se existe uma salvação para a mentira, não sei, ou um outro destino para a mentira, né? Seria essa a minha questão. Obrigado. Por que você fala em salvação? Me parece que a mentira é sempre, vamos dizer, algo que deve ser desconstruído, né? Ou seja, que o paciente precisa encontrar a sua verdade, vamos dizer. Ou seja, que a mentira é uma pura negatividade, né? É um sintoma, basicamente. Então, a minha questão é: haveria um outro destino para a mentira, a não ser desconstruído, para que o paciente possa melhorar? Eu acho que é uma conversa aqui mais ou menos parecida, quando a gente coloca que a gente vai ficar com ela até que ela possa mudar, como você disse, que ela possa ir deslizando, que ela se transforme numa lembrança encobridora, em outro sintoma, que emerja num sonho, enfim, que ela possa ir mudando, ela vai cambiando, né? Então, não cabe ao analista, né, a verificação, como você disse, tampouco colocar na nossa cabeça, porque aí vai ser o nosso desejo que ele desconstrua, mas que isso seja parte do processo de análise, que essa mentira seja esclarecida, a que veio, a quem pertence, de quem é, quem está me contando isso, por quê, e que ou ela se desmanche, ou ela se recrudesça e vira uma verdade, some a outra verdade, porque isso também pode acontecer, né? Ou que ela seja devolvida ao dono original. Então, são destinos da análise, que o analista tem que ter paciência de pescador e ficar lá esperando, né? Mas com nenhuma pretensão moral, educativa, é escuta, é apoio. E uma coisa importante, que a gente se nutra, né, de boas leituras, de boa cultura, para que a gente possa ter insights legais durante as análises. Isso faz toda a diferença. O analista poder ter, né, um cabedal simbólico grande, e daí ele tem que, é isso que eu digo, beber de várias fontes, da vida, da arte, da viagem, da conversa com amigos, com outros profissionais, é muito importante, porque isso vai melhorando o nosso simbólico. E aí você pode fazer interpretações mais elaboradas, né? É uma tarefa nossa também, enquanto analistas. A gente tem que ofertar isso aos nossos pacientes, aos nossos analisandos, né? Eu acho que entender a psicanálise como uma possibilidade de cura, também cura do quê? Mas melhor, talvez, é poder pensar a psicanálise como possibilidade de transformação, né? Agora, sempre vai caber ao paciente, como sujeito, ser responsável. Acho que essa é uma ideia boa para a psicanálise, né? Que ele possa se entender responsável por aquilo que ele faz, por aquilo que ele decide, por aquilo que ele fala, né? E acho que sim, tem também uma questão de poder chegar na sua verdade. E que talvez nós, como analistas, podemos, num determinado momento da análise, talvez perceber qual é a verdade daquele sujeito. Talvez, né? Mas que não necessariamente vai ser para o sujeito.
Mas ele vai ter, vamos dizer, quase que pensando na Bíblia, no livre-arbítrio, de escolher para ele. Porque, às vezes, né, o analista vai chegar na pergunta e o paciente pode ir embora, porque ele não quer saber. Porque ele não está no momento de querer enfrentar aquilo para ele. E aí a gente vai simplesmente ficar frustrado na nossa clínica, porque o outro... Hã? Castrado. Porque o outro não quer ver isso. Mas aí é problema do paciente, se ele quer ou não se encarar o que é a verdade dele, né? Boa noite. Eu gostaria de perguntar, mais voltado para isso que a Yael comentou sobre a mentira ser o avesso do segredo. E de tudo isso que vocês trouxeram nos casos hoje, se os filhos, a partir dessa frase, se os filhos podem ser muitas vezes os porta-vozes, através da mentira, dos segredos familiares. A coisa da transgeracionalidade, né, um pouco isso que a Marinês também colocou, é exatamente isso. Quantos sintomas da criança não são os segredos dos pais? Né? Então, esse meu menininho, que é um chatonildo, né, inventador de histórias, né, mentiroso, um menino do sucesso que conseguia tudo, no fundo, ele era o que os pais gostariam de ter sido, ou poder rever a própria história. Né? Por isso, gente, eu falo, vai atender criança, adolescente, adulto, né? Precisa ir pelo menos 2 gerações para trás. Não dá para ficar só no eu e a minha história, mas qual que é a sua história? Né? É que aqui tem um monte de gente da minha época, né, com essas mudanças da gramática, que eu já não sei mais qual, né, mas tinha uma coisa que era história com H e tinha uma coisa que era história com E. Né? As histórias eram essas criações, e a história com H tinha a ver com a história do mundo. Né? Então, é isso, gente. Tem histórias com E que refletem histórias com H não contadas. Mas porque não dá para contar, né? O rapaz lá do fundo, Paulo, também, eu acho, né? Tem histórias que não dá para falar, gente. Né? Falar de violência sexual na infância ou na adolescência, ou de presenciar a morte de alguém, né? Ou fazer um roubo. Né? Quem não roubou uma bala, gente? Quem fala para o analista que roubou bala? Precisa ter feito bons anos de análise para assumir para os amigos e para os filhos, assim, não rouba bala porque eu roubei, deu tudo errado. Então, é isso, assim, acho que... Por isso que a gente fala da análise, esse eu insisto muito, né? Essa é da minha prática e é o que eu passo bastante para quem está estudando comigo. Não tenham pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Né? Não tenham pressa. As histórias aparecem. A gente tem uma tendência a querer que a coisa vá mais rápido, salvar, curar, melhorar. Não adianta nada. A gente atropela o paciente vai embora. Porque vai embora puto com razão. Quem fez a bobagem fomos nós, analistas, e não os pacientes. Né? De novo, sejam humildes, tenham paciência. Né? Entrem na mentira, para depois sair dela, junto com o paciente de vocês. Uma frase para você que eu adoro, que eu li há muito tempo atrás. Eu falei, nossa, falei, o dia que eu entender essa frase, eu vou ser uma excelente analista. É um livro da Maud Manoni que chama A Criança, Sua Doença e os Outros. E é a primeira frase que ela põe, ela diz assim: o sintoma da criança é o não dito da, e eu acrescento, e na relação parental. Então, é o não dito da relação parental. Por isso que é imprescindível esse trabalho, eu acho. O nome do livro? A Criança, Sua Doença e os Outros. É da Maud Manoni. Deve estar na 60ª edição. Mas é ótimo. Pode. Acho que agora é a Zahar que está. Acho que é a Zahar que está com os livros dela. Estou aqui no cantinho. Vamos ver se eu vou conseguir formular. Pegando essa sua
distinção aí da história e da história, também existe aí um questionamento se a história com H existe. Quer dizer, eu já fiz a formação aqui no CEP, sou oriunda da área de literatura. Então, a narrativa ficcional, todos, ao fim e ao cabo, fazemos uma narrativa ficcional. Todos nós, ao narrar nossas histórias, mesmo em análise e pela ressignificação, estamos construindo uma narrativa, narrativa. Como é que eu acho que a minha pergunta se associa a dele lá, né? No sentido de que essa re-narrativa, ou partindo do pressuposto, a história com H cada vez mais está caindo, não existe, né? Como é que fica essa história? Porque sempre vai, na ressignificação, pode haver mentiras, você pinça, você ressignifica, você modifica, você... Então, isso está incluso? Como é que a gente inclui isso como analista? Essa possibilidade dessa ressignificação incluir um tanto de fantasia, mas que talvez não seja patológico, talvez seja salvação. Não salvação. Aspas, salvação, aspas. Sei lá, não sei se me fiz clara, mas é que... Eu vou de novo falar das ilusões, né? O que a gente, analista, quer? Por que o paciente não pode contar mentira? Será que isso não faz parte do caminho da verdade? Né? Eu não sei dizer para vocês em que texto isso está no Lacan, mas quando ele fala do desenvolvimento humano, especialmente da criança, mas do desenvolvimento humano, ele fala de uma espiral tombado. Né? Então, aquela história que a gente fala, o cara foi 2 passos para frente e 1 para trás. A gente vai 2 para frente, volta 1 para trás. Vai 2 para frente, 1 para trás. Então, se a história com H existe ou não, tanto faz, porque é você que viveu e é dela que você fala. E a gente tem que parar de sair de achar que a gente sabe mais que o paciente, ou sair desse lugar de onipotência, para poder se divertir junto com esse paciente. E que histórias que você está contando. E aí também, se a gente pegar uma coisa lacaniana, né, gente, o que é cadeia significante? Os significantes são de quem? Quem que escolhe o significante? Sou eu? Não, então você fala muito de mãe, então mãe é o significante? Não, talvez para ele não seja. Para mim é. Mas a análise é dele. Né? Então, o que eu acho que é o mais legal aqui no CEP, gente, né? No SEDES a gente tem isso, mas um pouco menos, é que se eu perguntar aqui, para pedir para quem é psi levantar a mão, talvez eu tenha 10% ou menos. O Paulo, com certeza, não é psicólogo, ele é da filosofia ou da teologia. Estou errada? Por quê, gente? Né? É o jeito que a gente escuta. Quais são esses pressupostos? Então, assim, por isso que eu digo, bem-vindos ao universo da psicanálise, que a gente não sabe nada. O Lacan diz, a gente fica no lugar do suposto saber. O paciente precisa acreditar que a gente tem alguma noção do que a gente está fazendo para ele voltar. Só que, de fato, a gente não sabe nada. Nada. A gente só supõe o tempo todo. Então, narrativas são incríveis. Quanto mais histórias recontadas... Gente, é isso. Nunca ninguém conta uma história com E. Porque, eu não sei quem aqui é da área da educação, Márcia é da área da educação, Claire está fazendo pedagogo, eu não sei se tem mais alguém que é da área da educação. Gente, o que a gente fala para os pequenos que estão começando na alfabetização? Conte a história do seu jeito, vamos fazer uma recontação da história. Quem conta um ponto, quem conta um conto, aumenta um pouco, gente. Todo mundo é singular, ninguém vai escutar igual o outro. Porque fui abusada na infância, mas a minha colega não. A Márcia tinha um pai que mentia e você tinha uma mãe que mentia. Então, gente, cada história, cada um gruda em um lugar. Agora, fatos são reais. Né? Tem coisas na história que não dá para a gente dizer que só são inventadas. Mas a gente não tem acesso a isso. A gente está sempre lidando com a narrativa. Então, aí eu falo um pouco da coisa judaica aqui que a gente tem em comum, né? Aqui a mesa, que é
A história judaica é uma história oral. Tem a escrita, mas o que vale é o oral. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Você acredita, se você quiser ou não. E o importante é você incorporar a narrativa. Porque essa narrativa não necessariamente é sua, ela foi construída. Sim. Ela está lá. Né? Como se você pegasse um artefato e colocasse... Qual que vai ser a narrativa dela? Né? A análise, acho que é o processo de você se apropriar da narrativa. Com E, com H. Mas você se apropriar. Que é aquela história que eu falo, né? Que tem momentos que você fala assim, não, isso aqui não é meu, obrigada, toma. Isso é bom de ver acontecer. Uhum. É a ressignificação. É, sim. É. Mas acho que todas são histórias. Que é aquela história, né? Quem falou... Quem falou que eu... Isso, né? Eu lembro uma pessoa que falava assim, a minha mãe falava que a minha irmã mais velha, ela era das letras e eu, a moça me dizia, eu dava muito bem para organizar a casa e tudo. E ela ressignifica, ela fala, quem falou que eu não sou das letras também? Falei, sua mãe. Né? Vamos? Vamos. Muito bom, então, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado.